Bom dia, meus companheiros do estudo bíblico, sejam todos bem-vindos. Você já deve ter prestado atenção ali no título deste vídeo, né? Pois é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. A dificuldade que algumas pessoas têm para crer no Evangelho, né? Agora, essa dificuldade que tem, qual é o motivo que faz com que as pessoas, às vezes, elas demorem muito tempo para crer no Evangelho? Nós vamos ver sobre isso. Eu vou, claro, trazer textos bíblicos para nós meditar, mas eu peço para vocês que, olha, veja este vídeo até o final. Não pare antes, porque senão você vai entender de maneira diferente da realidade. Que eu vou falar no começo vai dar a impressão de uma coisa, mas o final é que nós vamos ver a realidade, a verdade das coisas. Ok? Então, eu vou passar a contar o que aconteceu com a minha família e comigo também. E por que no caso, a minha família, meu pai, ele se converteu aos 84 anos de vida. A minha mãe se converteu antes. E eu, quando eu me converti, eu tinha 39 anos. Hoje, estou com 73 anos. Então, você vê que 39 anos foi tempo, né? De ter nascido num berço cristão já, né? Mas nós vamos, então, a minha pequena história. Quero que vocês prestem atenção no que aconteceu comigo, com a minha família. E depois nós vamos, então, aos textos do ok? É o seguinte, Matheus, hoje eu moro aqui em Ponta Grossa, quem me conhece sabe disso, quem não conhece, né, então fica sabendo. Mas eu morei, na minha infância, eu morei num lugar, bem no interior do estado, era um lugar onde era praticamente sertão. Onde para chegar lá era estrada de carroça, a cavalo, muito difícil o trânsito de carros naquele lugar. Então o médico não existia lá. O médico mais próximo ficava quase 100 quilômetros de distância. Então nessa comunidade devia ter lá naquele lugar mais ou menos acho que umas 20, 30 famílias espalhadas por lá. Então quando as pessoas ficavam doentes, o que fazia? Tinha um senhor lá, que ele era espírita, e então era ele que era praticamente o médico ali no lugar. As pessoas estavam doentes e iam lá nele, ele era conhecido como um curandeiro, né, um benzedor, então ele fazia lá os trabalhos dele, ele ensinava remédio de homeopatia e remédio de ervas e raízes. Até por sinal, ele era descendente de índios. E o que aconteceu? Eu, quando eu estava, segundo, né, me falaram depois, devia estar com uns 2 anos para ele de idade, eu contraí uma pneumonia nos 2 pulmões. Eu cheguei a 42 graus de febre. Eu fiquei no estado que estava como se estivesse em coma. Apenas os dados vitais que eu demonstrava ali era a respiração e o pulso muito fraquinho, quase que imperceptível. Eles contam que eles faziam um teste com agulha, me furar assim o pé, algum lugar assim, diz que não tinha reação, não reagia, estava como que em coma. Então o que estava esperando era o óbito. Mas daí o que aconteceu? Por um desencargo de consciência, meu pai e minha mãe, né, resolveram procurar esse senhor, esse curandeiro. E quando meu pai foi lá na casa dele, já à noite, ele encontrou meu pai, já contando para o meu pai os meus sintomas, o que estava acontecendo comigo, antes que meu pai falasse alguma coisa para ele. E receitou ali tudo, o remédio, né, aquelas ervas, como que era para fazer. Enfim, o resultado foi que o meu pai e minha mãe aplicaram o remédio da maneira que ele ensinou, e em poucos tempos, ali, poucos dias, já eu estava em atividade, já estava até dando sinal que estava com fome, que queria comer, né, as papinhas ali.
Então você entende por que foi difícil para o meu pai ele crer no Evangelho? Porque ele cria cegamente naquele homem. Para ele, aquele homem, aqueles espíritos que ele consultava, porque ele era médico, né, médio, né? Então, na mente do meu pai, Deus mandava aqueles espíritos para falar com aquele homem. Então, isso foi muito difícil para sair da mente do meu pai. Nós vamos ver depois, amado, que isso é uma prisão. Uma prisão. Meu pai estava nessa prisão. Aos 84 anos que ele se libertou. E eu também, mas eu não gostava de evangélico, eu não gostava de Bíblia, não gostava de nada dessas coisas. Quando as pessoas me falavam, passava assim, né? Mas os meus amigos foram se convertendo, e daí foram me falando de Bíblia, e enfim, foi indo até que chegou o dia que o Espírito Santo, então, falou para mim, é hoje. Foi um domingo, e naquele dia eu saí de casa, ó, uma pessoa e voltei outra. E graças a Deus estou aí. Mas só que eu me converti quando eu estava com 39 anos. Hoje eu estou com 73 anos. Então, esse tipo de coisa, amados, é que leva as pessoas a não crer no Evangelho. Porque as pessoas, às vezes, elas estão presas numa crença, estão presas ali em alguma evidência de alguma coisa, como aconteceu com meu pai. Ele me viu praticamente morto. E depois ele me vê eu, né, feito um jovem, homem, feito. E lembrar daquelas coisas era muito complicado, sabe? Então a gente falava do evangelho para ele, né, as pessoas falavam, ele escutava, mas não estava nem aí. Também até que chegou o dia que o Espírito Santo levou um entendimento para ele. Eu me lembro que eu tentava, eu falava com ele, eu explicava depois a Bíblia, né? Porque eu me converti bem antes dele. Mas ele sempre ia lá naquele assunto, mas veja bem, o que aconteceu com você não é só com você, com todo aquele pessoal que morava lá naquela comunidade lá. Aquele homem era o médico, cara, aquele era um homem de Deus. E está na Bíblia, ele falava também, porque ele lia a Bíblia também. Ele falou, está lá escrito na Bíblia que é Deus que deu o dom de cura para as pessoas, aquele homem tinha dom de cura. Só, amados, que a gente tem que entender uma coisa, que entre Deus e aquele homem, no caso do meu pai, ele entendia que aquelas entidades entre Deus e meu pai eram de Deus, que Deus é quem enviava. Hoje a gente sabe que não, isso não existe. A gente sabe que entre Deus e nós está Jesus Cristo, e não uma entidade. Não tem nenhuma outra entidade. A gente demora a compreender isso. E isso foi o que aconteceu com nós, né? Então eu estou passando para vocês aí essa experiência que a gente teve, e essa é uma das dificuldades que a pessoa tem. Então, tem muitas pessoas que não conseguem crer no Evangelho, porque aconteceu anteriormente de ouvir o Evangelho, alguma evidência de alguma coisa, esse é um tipo, uma cura na família, alguma coisa, assim, algum testemunho, que a pessoa acredita que veio de Deus, mas por intermédio daqueles espíritos, por intermédio de pessoas que já faleceram, coisas assim, que depois nós percebemos na Bíblia que tudo isso não vem de Deus, esse espírito, porque a pessoa depois que mora, segundo está escrito lá em Hebreus, ao homem, ou seja, ao ser humano, né, homem, mulher, qualquer um, está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quer dizer, não tem volta, não tem essa de pessoas mortas voltar aqui falar com as pessoas vivas. Essa pessoa esses espíritos que falam nos médios, dizendo que são espíritos de pessoas que faleceram, eles estão enganando os médiums e estão enganando as pessoas que acreditam nos médios também. Essa que a Bíblia ensina. Então agora nós vamos, como eu já contei a nossa história para vocês aí, né? Deu para vocês entender que
antes do Espírito Santo vir mesmo e falar no coração da pessoa e abrir os olhos e mostrar a verdade, a pessoa não tem condição por si ou por escutar de outros que vá se converter. Tá certo? Então essa é a dificuldade, é uma questão de paciência do pregador, daquele que fala da palavra de Deus. Ok? Agora nós vamos então aos textos bíblicos, que é para não ficar assim dando a impressão que eu estou que eu estou sendo um apologista do Espiritismo. Não, eu não tenho nada com o Espiritismo, tenho amigos que são espíritas, cada um, né, cuida da sua parte. Nós, como cristãos, nós temos de amar o nosso próximo, seja quem for. Seja quem for. Não interessa a religião que é, nós temos de ter amor pelas pessoas. Então a gente tem amor para essas pessoas. Só, amados, que a gente que crê nas escrituras, a gente sabe que, infelizmente, essa crença, né, a parte espiritual não convém para o cristão, para o salvo. Não convém. É o que a Bíblia ensina, né? Então não tem como a pessoa ser espírita e cristão ao mesmo tempo. Embora, ainda que na igreja evangélica, na igreja católica, né, não tem esse problema, porque tem muitos católicos que consultam o espiritismo. E tem muitos espíritas que a religião deles é católica, né? Só que o verdadeiro cristão, aquele que acompanha o que está escrito na Bíblia, então daí é diferente. Mas vamos aos textos, e eu peço que vocês meditem também nos textos ali, que é interessante. Como vocês veem aqui, né? Por que é tão difícil para algumas pessoas crer no Evangelho? Agora vamos ao texto seguinte aqui. Vamos começar aqui por Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20. Veja o que diz ali. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não verão a alva. Esse texto está na Bíblia, Almeida Revista Atualizada, né? A versão Revista Atualizada. Agora vamos ver aqui na Bíblia, na versão da King James, o mesmo texto, pode ver. Isaías 8, 19 e 20, aqui Isaías 8, 19 e 20. Só que na King James ela fala assim de uma maneira que fica mais fácil de entender. Veja bem. Quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondereis, o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos, quer dizer, as escrituras, a Bíblia, né? Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Então, você pode ver que a Bíblia condena essa prática, que a gente não tem nada contra o Espiritismo, mas que o Espiritismo adota, né, de consultar os mortos para dar uma resposta para os vivos de alguma coisa. E o que o texto diz aqui? Um povo vai deixar de consultar seu Deus para consultar os mortos? Quer dizer, é rebaixar, olha, consultar supostos espíritos de mortos aí, que não são espíritos de mortos, são outros espíritos das trevas, né? Então, consultar esses espíritos é uma afronta para Deus. Porque é a mesma coisa que dizer que Deus não sabe nada e que os espíritos são melhor do que Deus, são mais entendidos e que têm uma onisciência que Deus não tem.
Então, um povo que acredita em Deus consulta o seu Deus. Agora, aquele que não confia no seu Deus vai, então, consultar mortos que estão mortos. A Bíblia diz que aos mortos, ao homem ordenado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então não tem volta, não tem aparição de mortos, não tem nada segundo a Bíblia. Certo? Entendemos? A palavra de Deus, então, não apoia a consulta a mortos, a espíritos diferentes. De qualquer maneira, não tem lugar nenhum. A única consulta que o cristão deve ter é a Deus, através de Jesus Cristo. Então, ou seja, vai na Bíblia, lê, porque ali está a palavra de Deus, a pessoa vai estar lendo, vai estar como que tendo a resposta de Deus. Pede que o Espírito Santo guie onde está a resposta para o seu problema. Entende? E então, com certeza, ora, na oração está falando com Deus, está falando com o Pai. Na leitura da Sagrada Escritura, a pessoa está recebendo a resposta da sua oração. É questão de procurar, de pedir que o Espírito Santo guie. Sabe? Então não precisa consultar morto. O morto não é o espírito do morto que vem ali, é um outro espírito que já sabe qual que é que vem, é se fazendo do espírito, às vezes, de um familiar que morreu, de um psicógrafo lá, coisas assim. Ok? Vamos ver mais alguns textos para nós encerrar logo o nosso vídeo. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, veja o que diz aqui. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, veja bem, esse texto aqui já nos mostra que nós não devemos ser cúmplices com esses espíritos das trevas que agem, que enganam os próprios médiuns, se passando por espíritos de falecidos. Eles sabem tudo, esses espíritos sabem tudo da vida, desde que a pessoa nasce até quando a pessoa morre. Eles sabem tudo. Por isso que eu lembro que eu falei no começo desse vídeo, que quando meu pai foi consultar aquele médium lá, o médium já veio encontrar ele contando tudo que estava acontecendo comigo antes que meu pai falasse. Por quê? Porque tem um espírito que não é o espírito da pessoa que morreu, é um espírito que desde o começo do mundo já circula, que está rodeando as pessoas e vendo as atitudes, sabendo tudo o que acontece na vida das pessoas. Daí quando a pessoa vai consultar um médium, aquele espírito já vai lá e fala para o médium, essa pessoa está com esse problema. Faz isso que vai resolver o problema dele. Porque para as pessoas ficarem acreditando naqueles espíritos de mentira. Então, nós vimos nesse texto aqui que diante de Deus é reprovável a consulta a médiuns, esses espíritas, né? Não que a gente tenha alguma coisa contra os espíritos, mas igual, volta a repetir, não se mistura as coisas. O que a gente está falando é do lado espiritual, lá do lado espiritual. Não as pessoas, o médio, aquelas pessoas nós amamos, nós queremos, devemos de entender que são pessoas que são iguais a nós, pessoas que têm sentimento, que têm dor, que têm tristeza, que têm alegria, é igual a nós. Agora, o espiritual, amado, a questão é o espírito que guia nós, que cremos no Senhor Jesus, e o espírito que eles acreditam, que aquele espírito que guia eles, afastando eles do Senhor Jesus. Entende? Nós já vamos falar mais sobre isso, vamos ver os outros textos. Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele, Deus, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, Deus nos libertou. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com meu pai, que estava preso? Meu pai estava numa prisão, porque ele tinha visto aquelas evidências, aquelas curas, aquelas coisas. Então ele ficou preso naquilo que ele viu, que ele não conseguia crer
que Jesus era Deus que veio e encarnou aqui para poder sofrer dor, sofrer tristeza, tudo em si para sofrer o nosso castigo em cima dele próprio, para poder salvar nós. Deus teve de fazer isso. Era difícil entender, parecia injustiça. Meu pai sempre dizia, se a gente faz, a gente paga. Mas, amados, a salvação não tem meio de pagar. O preço é muito alto, não tem como. A nossa vida é curta, que nós ficar só fazendo boas obras, sem fazer outra coisa, nós morremos antes. E veja bem que então isso aqui se torna uma prisão para as pessoas poder crer no Evangelho, que é uma coisa mais fácil. Jesus morreu por mim, então beleza. Então eu não preciso pagar, eu não preciso morrer, não preciso nada. Essa é a realidade, Jesus pagou. Vamos ao último texto aqui da nossa leitura de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nota que neste texto aqui, o apóstolo Paulo está falando dos 3 pilares de sustentação do cristão. A morte de Cristo, o sepultamento, quer dizer, os 3 dias que ele ficou sepultado debaixo da terra, e a ressurreição dele. Esses são os 3 pilares de sustentação do salvo, do que crê no Senhor Jesus. O pilar de sustentação do Espírito é a reencarnação. Então veja, do cristão é a ressurreição, ou seja, Jesus morreu, foi sepultado, ficou 3 dias sepultado, né, e ressuscitou, quer dizer, venceu a morte e veio a vida de volta. Essa é a profissão de fé do cristão. A profissão de fé do espírita é a reencarnação, é tipo assim, não. Quem que vai pagar pelos meus pecados tem que ser eu mesmo. Jesus não, Jesus é conversa. Então, o que o Espírito ele vê dessa maneira? Então ele diz assim, para mim atingir a perfeição, eu vou ter que morrer e voltar num outro corpo. Daí eu tenho que ser melhor, e daí eu passo aquela vida, e daí tem que morrer e volto, daí outra vez em outro corpo, e tem que ser melhor, e melhorando, reencarnação por reencarnação, até chegar na perfeição. Isso é como que dizer assim, eu me salvo, eu fiz as obras, eu paguei, eu pago de reencarnação em reencarnação. Entende? Então, essa é uma coisa que glorifica eu fiz, eu faço. O diabo é isso que ele quer, que a gente se glorifique, porque quando a gente se glorificar, a gente não está glorificando a Deus. Já a nossa profissão de fé da ressurreição é totalmente ao contrário. Eu não fiz nada para me merecer a salvação. Eu fui salvo pelo amor de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo. Ele pagou todo o preço que tinha que pagar pelo pecado. Então hoje eu sou salvo não porque eu merecesse, ou porque eu paguei, porque eu fiz alguma coisa que pudesse pagar, mas Jesus no corpo dele pagou tudo. Então eu sou salvo não porque eu fizesse alguma coisa que me salvar, mas porque Jesus me salvou. Essa é a profissão de fé do cristão. Percebe? Então aqui você veja que essas curas, essas coisas, elas se tornam uma prisão para a pessoa, mas esses espíritos, eles sabem da vida da pessoa, eles sabem o que acontece, e eles mostram uma solução para que a pessoa ficar crendo que é daquela maneira.
E com isso a pessoa rejeita Cristo, rejeita a salvação de Cristo, em Cristo, e daí não tem a salvação. Você percebe? Não crê, não crê, porque Jesus veio salvar os que creem. E então a gente chegou no fim deste vídeo, é dessa maneira que muitas vezes acontece, mas das pessoas demorar a crer no Evangelho, porque verem lá alguma coisa que é uma falsa prova, mas parece que prova, porque o Evangelho ele é por fé e não por vista. Já esse tipo de coisa mostra-se por vista, é pela razão, é pela lógica humana. Então as pessoas acreditam e daí rejeitam o Evangelho, mas aqueles que são salvos, chega a hora que eles vão ser salvos. Eu quero, para a gente concluir aqui, falar a respeito do que aconteceu comigo, da minha doença e de tantas outras pessoas que foram curadas lá sobre aquela pessoa lá no sítio lá onde nós morávamos. Veja bem, eu acredito dessa maneira. O meu pai, ele olhava assim e dizia, mas olha, foi curado, não tem o que discutir. E ele olhava na Bíblia e dizia, olha, que está escrito que Deus deu dons aos homens, aquele homem ele tem dom de Deus, foi Deus que deu o dom para ele. Então o que acontecia? Deus mandava os espíritos, aquelas pessoas que morreram, Deus mandava para ir lá e contar para ele o que estava acontecendo e contar o remédio que era para sarar as pessoas. Entende? Então aquela era a prisão que ele estava. Demorou a entender o diferente que ele estava preso ali naquela prisão. E eu também demorei tempo por esse mesmo pensamento. Eu consultava também centros, coisas assim, na minha dificuldade. Até que chegou a hora que o Senhor, então, trouxe para ele. Sabe por quê? Hoje eu entendo que o que aconteceu comigo era que Deus tinha me escolhido. Desde antes da fundação do mundo, como diz que os escolhidos do Senhor foram escolhidos antes da fundação do mundo, foram predestinados já. Então eu estava guardado em Cristo. Eu estava guardado para o dia da salvação. Agora o que aconteceu? Satanás queria me destruir de qualquer maneira, porque seria uma menos para incomodar a vida dele, por assim dizer. É para perturbar ele, como a gente faz hoje, expor a sujeira dele. Então ele tenta, amado, destruir todos aqueles que são salvos, colocando engano do modo que ele pode. Mas acontece o seguinte: Deus predestinou e Deus cuida, e ele não consegue tirar do testemunho daquela pessoa, enquanto aquela pessoa não faz a obra do Senhor aqui. Então, o que acontecia, amado? Sim, Deus, pela sua misericórdia, ele me tirou lá daquele vale de sombra da morte lá. Foi Deus que me tirou. Creio que é isso, não foi o médium. Mas só que não foi através aquelas entidades que eles dizem ali que Deus manda vir falar de comédia. Isso a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que a gente é guardado, né? A gente é escolhido, é guardado, que a gente tem uma missão aqui, que até chegar esse tempo, a gente vai sofrer os ataques do inimigo. Mas no momento certo, na hora certa, o Espírito Santo vem e mostra pra gente, e a gente convence, a gente entende perfeitamente como que é. Ok? Então, uma vez nós estudado os textos, eu tenho contado a minha experiência que eu vivi, né, com a minha família. Então me resta então em concluir este vídeo agradecendo, dando graças ao Pai Celestial e Cristo Jesus. Agradecer vocês que acompanham a gente, você que ficou comigo até o final desse vídeo. Que Deus abençoe, guarde vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Bom, portanto,
Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.